Bom, a nossa, a nossa aula de hoje é uma das aulas mais curiosas que eu costumo dar sobre o Fernando Pessoa. A gente tem falado desde o início que o Fernando Pessoa é um sujeito que tem uma impossibilidade muito grande de encarar a realidade, né? Ele tem uma dificuldade muito grande de entender as coisas como acontecem no dia a dia. E ele tem também uma dificuldade de relacionamento com as pessoas, né? A prova disso, eu tenho dito para vocês várias vezes, a prova disso é que ele empatou a Ofelinha por 10 anos, né? E aí terminou dispensando a Ofelinha por ciúmes do Álvaro de Campos. Não existe nenhuma possibilidade do ser humano viver sem as duas coisas, sem uma noção de realidade e daquilo que ele vai enfrentar no seu dia a dia, de um lado, e de outro lado a fantasia, a própria mentira. E o Nietzsche dizia de uma forma muito clara, a mentira é uma necessidade vital. Vocês imaginem assim, como é que nós viveríamos se nós não tivéssemos sonho? Como é que nós viveríamos se nós simplesmente não quiséssemos nada? Tá tudo bem assim. O que seria da nossa vida? A gente não aguentaria, porque isso seria, essa negação seria de todas as pessoas. A gente não aguentaria viver dessa forma, sem imaginação e tudo aquilo que envolve a imaginação. Mas, da mesma forma, a gente não consegue viver sem encarar o real. E, às vezes, é muito mais pesado do que a imaginação. Às vezes, a imaginação é uma porta de saída do real, mas que é uma porta que fica aberta, que nos permite ver o real. E é exatamente isso que acontece com o Fernando Pessoa. Essa impossibilidade de ver e de lidar com o real faz com que ele abra essa porta, e essa porta é o que nós vamos chamar de ocultismo, né? E que envolve imaginação e envolve vários outros sentimentos, inclusive de uma crença profunda. Então, o Fernando Pessoa, ele se dá conta, num primeiro momento, do espiritismo. É o seu primeiro contato com alguma realidade fora da realidade mesmo. E esse contato, ele se dá pela tia Nica, que inclusive era médium, e ele apreende bem o funcionamento do espiritismo. Há momentos em que ele fala em psicografia, há momentos em que ele fala em escrita automática. Então, ele entende bem essa coisa do que é uma outra dimensão onde vivem os espíritos. E ele entende que esses espíritos, eles têm um contato com a realidade através das pessoas, que são os chamados cavalos, né? As pessoas que recebem esses espíritos. Mas é interessante também perceber que essa ideia vai reforçar a própria ideia do primeiro modernismo, que é baseado no simbolismo, né? Por quê? Porque o simbolismo diz assim, não existe a realidade mesma. A gente apreende essa realidade,
mas o que existe é uma outra realidade feita de símbolos, né? E a gente pode entrar em contato com essa outra realidade através de símbolos. Então, assim, é um plano que é o plano da transcendência. Na verdade é isso. Ele também entra em contato, até porque como jovem lá em Durban, ele lia muito, e vocês podem visitar a biblioteca dele para terem uma noção, quem um dia vai trabalhar com Fernando Pessoa, dá para visitar a biblioteca do Fernando Pessoa, na casa Fernando Pessoa, pela internet, saber exatamente o que ele leu, o que ele não leu. Então, a gente tem o simbolismo, a gente tem o espiritismo e, em seguida, a gente tem o neoplatonismo. O que quer dizer? Existe uma realidade acima da realidade. Essa realidade é a realidade superior, ela é uma realidade inteligível, enquanto nós, os seres humanos, nós somos sombras imperfeitas, sombras caídas dessa realidade perfeita, na medida em que a nossa realidade é sensível, não é inteligível. Um outro momento importante do Fernando Pessoa é aquele em que ele se torna messiânico. Vai surgir o Salvador de Portugal. Ele não fala nunca em Salvador do mundo, mas ele fala em Portugal. E nisso tudo tem o conceito de inconsciente já tomado do Freud, né? Tem uma parte oculta do sistema psicológico de um indivíduo e as representações desse sistema elas não são acessíveis à consciência do próprio indivíduo. É isso, em última análise, para a técnica psicanalista, o conceito de inconsciente. O que não deixa de ser uma outra realidade e essa realidade é uma realidade oculta. Então as coisas vão se amarrando por aí. Num poema bem conhecido dele, que se chama Súbita Mão de Algum Fantasma Oculto, diz assim: súbita mão de algum fantasma oculto, entre as dobras da noite e do meu sono, sacode-me e eu acordo, e no abandono da noite não enxergo gesto ou vulto. Mas um terror antigo que insepulto trago no coração como de um trono, desce e se afirma meu senhor e dono, sem ordem, sem meneio e sem insulto. E eu sinto a minha vida, de repente, presa por uma corda de inconsciente, a qualquer mão noturna que me guia. Sinto que sou ninguém, salvo uma sombra de um vulto que não vejo e que me assombra, e em nada existo como a treva fria. O que ele fez nesse poema? Ele fez uma mistura absoluta, assim, uma salada de frutas, né? Porque entra o inconsciente, mas entra também o platonismo. Então ele começa a jogar como ele pode. É o momento em que ele precisa encontrar uma realidade oculta. A questão do platonismo também a gente encontra num poema que se chama Neste Mundo em que Esquecemos. Olha está inteiro aqui. Ó. Neste mundo em que esquecemos, somos sombras de quem somos, e os gestos reais que temos no outro em que almas vivemos são aqui esgares e assomos. O outro é o verdadeiro. Esse aqui, ele não vale nada. E aí ele fala muito na questão da sombra dentro da ideia platônica. Mesmo assim, o reconhecimento de uma outra realidade, né, através do neoplatonismo que ele coloca, né, nos poemas, ainda não são suficientes para trazerem
uma resposta para o Fernando Pessoa e também não dão a ele um sentimento de completude, a ponto dele dizer, eu sou isso, porque isso responde a todas as minhas questões. E aí ele publica um poema que se chama Natal, e diz assim, nasce um Deus, outros morrem. A verdade nem veio nem foi, o erro mudou. Temos agora uma outra eternidade. Cega a ciência, a inútil leva a lavra. Louca, a fé vive o sonho do seu culto. Um novo Deus é só uma palavra. Não procures nem creias. Tudo é oculto. Então, quando ele chega nesse momento, é assim, ele estava no neoplatonismo direto. E aí ele desconstrói isso, né? Ele é mais ou menos como ele coloca, né? Nem veio nem foi, o erro mudou. Só mudou para uma outra coisa. Então, não tem nada, não tem ciência, não tem fé, não tem um novo Deus, tudo isso é conversa fiada para ele. E porque tudo é oculto. Bom, sabe que essa noção de que tudo é oculto leva sempre a procurar mais alguma coisa. E aí ele se afasta do messianismo, mas ele se aproxima da Rosa Cruz. E tem poemas que são escritos com base no ideário da Rosa Cruz. E a Rosa Cruz vive também de símbolos, como vive também de símbolos o simbolismo, como também são simbólicas as sombras platônicas. Então ele diz assim, olha, a Rosa Cruz tem 3 estágios, né? E o primeiro estágio é um estágio que se chama símbolo fecundo. Então, nesse símbolo fecundo, o que cabe é a vida do dia a dia do ser. Depois, existe um outro estágio que é o divino. E aí, nesse estágio divino, é a possibilidade do encontro com Cristo. E tem também um terceiro estágio que ele vai negar que esse contato com Cristo seja a salvação. Então, ele repudia, e isso aparece em vários poemas dele, como do Álvaro de Campos e o próprio Ricardo Reis, ele repudia a Igreja católica e o próprio cristianismo, na medida em que o cristianismo impõe uma culpa ao nascimento, né? O sujeito nasce e ele já tem a culpa. Então, ele não aceita isso. Então, tem o terceiro símbolo, que é o encoberto. E esse terceiro símbolo é um novo Messias. E aí ele lê o Vieira e chega à conclusão, como o Antônio Vieira pensava, e por isso a Inquisição foi atrás do Vieira, ele chega à conclusão de que o encoberto, que é Dom Sebastião, vai retornar. E vai retornar como um espírito encarnado em outra pessoa, né? Encarnado em alguém capaz de lidar com o real. E mais ainda, esse Dom Sebastião, ele vem para salvar Portugal, né? E para dar ao mundo um quinto império. E Fernando Pessoa atribui a si mesmo a função de ser o mensageiro do encoberto. Então, o anúncio da chegada do Dom Sebastião, ele é feito, ou ele será feito, dentro da ideia do Fernando Pessoa, pelo próprio Fernando Pessoa.
Bom, esse pensamento é um pensamento que vem do padre Antônio Vieira e que custou muito para o Antônio Vieira, porque a Inquisição perseguiu de uma forma muito forte o padre, justamente pelo sebastianismo, porque se estabelece um antagonismo entre o Dom Sebastião e Cristo. Não há possibilidade dos dois, da coexistência, né? E quando o padre Antônio Vieira coloca isso, imagine a reação da igreja, né? E é justamente no momento da Inquisição, ele é muito perseguido. Bom, se essas são as linhas gerais do ocultismo do Fernando Pessoa, elas também não permitem que ele se encontre ou encontre as suas respostas. E aí ele passa por tudo que vocês possam imaginar. Então, ele começa pela cabala judaica, né? Que são os números e associações de números que são capazes de trazer o destino do homem. Ele passa pelo agnosticismo cristão, que é um grupo de escolhidos da igreja e que é o único grupo que sabe sobre os mistérios. Ele passa pela alquimia medieval, que tem lá a pedra filosofal, que se toca na pedra, transforma tudo em ouro. E ele passa pela maçonaria, junto com todos os orfistas. Todos os orfistas pertencem à maçonaria. E é uma irmandade com os seus símbolos e signos que são ocultos, eles não são abertos, a não ser aqueles que fazem parte da própria maçonaria. Então, isso só para delinear muito brevemente todo o percurso, e talvez eu dissesse melhor, porque ele vai e volta, a abrangência do ocultismo no Fernando Pessoa. Então, vamos ver. Alguém tem alguma pergunta? Então, vamos ver se eu consigo trazer para vocês. Não, isso aqui desktop. Então, a gente vai ver alguns textos que discutem o ocultismo e como o Fernando Pessoa mesmo se coloca diante do ocultismo. Esse não é para demorar muito, porque ele não está pesado. Mas vocês imaginem que sujeito complicado Fernando Pessoa, né? A convivência com Fernando Pessoa não deve ter sido muito fácil, não. Eu abro aqui. Ó, tudo bom, vou voltar lá. Então, Fernando Pessoa e o ocultismo.
Então, ele foi, desde o início, ele foi um menino apaixonado pelas ciências mágicas, né? Então, ainda jovem, é o momento em que ele volta, né, para Portugal, com 17 anos. Ele já foi um iniciado na maçonaria, e várias sociedades secretas, né, ocultistas. Então, ele esteve ligado ao Cagliostro, ele esteve ligado à astrologia, à alquimia, enfim, ele esteve, como a gente diz, na anticâmara das curiosidades científicas voltadas para o ocultismo, mas, sobretudo, ele se volta para o ocultismo na tentativa de superar o seu grande problema. Então, quando nesse poema ele diz não procures, nem creias, tudo é oculto, é o momento em que ele se distancia do próprio mestre, né? E é interessante, ele se distancia do próprio mestre, mas ao mesmo tempo ele consegue aprender determinadas ideias e essas ideias elas terminam conjugando. Então, assim, explicando. Vocês lembram que o Fernando Pessoa, ao falar do Caeiro, ele disse que foi o que exigiu em mim maior capacidade de despersonalização, né? Então, ele é o mais distante. Mas ainda que ele seja o mais distante, eles têm uma convergência em relação a essa ideia do oculto e que é, ao mesmo tempo, antagônica. Quando o Alberto Caeiro diz assim, o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum, ele reconhece a existência do oculto. Né? E Fernando Pessoa, tudo é oculto. Mas Fernando Pessoa não diz que o oculto tem algum sentido. Então, ele continua distanciado do seu mestre. Ele é tido como médium, né? E o fato de ser médium termina levando as práticas ocultistas. Então, ele defende a Rosa Cruz, a maçonaria, a astrologia, numerologia. Eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês em mensagem, a primeira parte de mensagem tem 7.1, tem 7.1 e 7.2. Evidentemente que a ideia é que a estrutura são 8 poemas, mas como o 8 não representa alguma coisa que ele gostaria de encontrar na numerologia, ele simplesmente não bota 8, ele bota 7.1 e 7.2, e o 7 é um número cabalístico. Bom, então ele faz toda uma construção mental e que termina mexendo em tudo isso que diz respeito ao oculto, em tudo isso que diz respeito à existência de uma outra realidade. E não é fácil, é um caminho difícil, porque ele não é intuitivo, ele exige o conhecimento de todas essas práticas. Né? Então, ele efetivamente estudou muito. Então, ele trabalha com o inteligível, o ininteligível,
o racional, o irracional, o visível, o invisível, o claro e o misterioso. Então, ele faz todo um sistema mágico nas suas conclusões, mas ele não consegue, e isso a gente tem que reconhecer, ele não consegue uma comprovação objetiva. E eu diria para vocês mais ainda, também não sei se ele quer uma comprovação objetiva. Então, tudo se passa como se a subliteratura mística que ele lia, né, ao atravessar o cérebro, e ele tinha um cérebro privilegiado, e por isso a gente diz que Fernando Pessoa era gênio, é como se, assim, se isso tudo atravessasse o cérebro dele e fosse se transformar, de alguma maneira, numa forma, ou num ponto de vista estético. E aí vem o lado engraçado, né? Ou o lado interessante. Ele fez centenas de horóscopos. Eu até mostrei para vocês o quarto dele, ele tinha na frente da escrivaninha, na parede, ele tinha um horóscopo enorme, que eu acho que é o de... Ele tinha um mapa astral enorme, que eu acho que é o de Portugal. Mas ele fez de Portugal, ele fez dos heterônimos, amigos, personalidades históricas, Napoleão, Victor Hugo, Shakespeare, Dom Sebastião, Chopin, e como fez também de Portugal ou da própria República. Ele era um alucinado, né, em relação a isso. E o que é interessante é que esse pensamento, essa abrangência de crenças no ocultismo, isso não é um fenômeno de época. É um fenômeno do Fernando Pessoa e que termina agregando em torno de si esse grupo modernista que embarca nessa coisa de sebastianismo delirante, pelas ciências ocultas, a metapsíquica, a astrologia, a religiosidade heterodoxa e esotérica. Então, há uma mistura muito grande nas crenças do Fernando Pessoa, porque ele é uma busca personificada, né? E essa busca personificada é uma busca de respostas de questões que estão além da realidade, embora a sua própria impossibilidade. Então, é interessante que ele consegue trazer um grupo para essa crença, né, no ocultismo. O que é geracional, ou seja, o que efetivamente havia na época do Fernando Pessoa, era o fenômeno da dispersão. Porque eu disse para vocês, do século XIX para o século XX, a gente teve a ideia do processo heteronímico. Então, vários escritores, além do Fernando Pessoa, tentaram o heterônimo. Aqueles que não conseguiram, eles criaram personagens, né? As mesmas personagens literárias que o Fernando Pessoa criou. Porque existe neles uma dispersão grande, eles terminam sendo muitos. Então, o Mário de Sacaneiro diz, minha alma perdeu-se dentro da minha e hoje, daí não sei o que, ele é vários, né? O Mário de Sacaneiro é vários. A Flor Bela Espanca, que é da mesma geração, ela é várias. Ela é a castelã, ela é a princesa, ela é a pedra, ela é
Então, ele, embora não tivesse nem a Flor Bela e nem o Mário de Sacaneira chegado à heteronomia, certo é que eles viveram também esse processo de dispersão que o Fernando Pessoa levou ao extremo. Então, isso, a dispersão é geracional, mas o ocultismo não é geracional. O ocultismo o Fernando Pessoa fica imbuído dessa ideia, obcecado por essa ideia, e termina carregando consigo todos os orfistas. Estou congelada, gente. Vocês me ouvem? Sim, prof, estamos caminhando. Sim. Tá congelado aqui. Aqui para nós está normal, acho. Peço desculpas a vocês, eu caí. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Uhum. Trancaram os... trancou
os slides, mas não tem importância. A gente continua. Lá atrás. Bom, então eu estava explicando para vocês que o Fernando Pessoa, ele termina carregando consigo para esse lado todos os orfistas. Depois que o Mário de Sá Carneiro teve uma vida complicada em Paris, e o Mário de Sá Carneiro, ele era aquele que passava as novidades europeias para o Fernando Pessoa, que jamais saiu de Portugal, depois que lá chegou. E ele teve uma crise de depressão muito grande, e com essa crise de depressão, e Fernando Pessoa se sentiu culpado o resto da vida, porque ele dizia assim, peraí, deixa eu voltar aqui. Tá. Ele se sentiu muito culpado pela morte do Mário de Sá Carneiro, porque ele anunciava, o amigo dele anunciava em carta que ia se suicidar. E aí ele dizia, não se suicide, temos uma obra para criar. Aí passava um tempo, o Mário de Sá Carneiro dizia para ele, vamos me suicidar. E ele dizia, não se suicide, temos uma obra, vamos mudar a poesia de Portugal e tal. E aí, numa das vezes, o Mário de Sá Carneiro disse, vamos me suicidar, e ele não respondeu. Ele respondeu outras coisas e não falou no suicídio. Foi justamente o momento em que o Mário de Sá Carneiro se suicidou. Então, isso levou o Fernando Pessoa a uma sensação de culpa muito grande, e ele vai, então, tentar a questão mediúnica, como se ele conseguisse chegar ao Mário de Sá Carneiro através do espiritismo. Então, ele diz, eu senti a crise aqui, caiu sobre mim uma súbita depressão vinda do exterior. Então, após o insulto apoplético sofrido pela mãe e o suicídio de Sá Carneiro, esse amigo que era o mais ligado, então ele começa efetivamente a aprofundar a sua iniciação, né? Começa a ser médico, e ser médico para ele era praticar a escrita automática. Ele fazia um exercício, ele exercitava a mediunidade durante todo o tempo. Né? Então, ele começa também a tentar a psicografia. E aí, psicografia que o morto dita e a pessoa, enfim, escreve, né? E esse morto, ele é mais ou menos identificado, mais identificado do que não identificado. Bom, isso tem que nos remeter, querendo ou não, ao tal do envelope que ficou fechado. Né? Porque aí a gente vai chegar na pergunta que é aquela que todo mundo faz. Então, quem são os heterônimos, né? Os heterônimos são poetas que efetivamente existiram e tem, eu não sei, eu não me lembro se foi tu, Ramiro, que falou do Álvaro de Campos psicografado. Acho que não, prof. Não. Bom, tem, gente, eu não consegui o livro, tá? Encomendei, mas não, acho que não vou conseguir. Enfim, tem num livro do Chico Xavier, poemas psicografados pelo próprio Chico, de Álvaro de Campos. Bah. Pois é.
Não sei, eu já disse para vocês que existe toda uma teoria em relação a isso. Eu fui a um congresso na USP. O congresso era coordenado pela Lígia Chiappini Leite, onde tinha uma mesa que era uma mesa de psicografia. Era uma coisa espantosa, espantosa, assim. Porque é tudo altamente científico e as pessoas que trabalham com estilística comparavam, sei lá, vinha um poema do Olavo Bilac e aí comparavam com poemas escritos pelo Olavo Bilac em vida. E só através do estilo se chegava à conclusão de que realmente tinha sido psicografado ou não tinha sido psicografado. E foi um aluno que me falou e eu fiquei muito impressionada, né? Porque se realmente se chega a provar que o Álvaro de Campos é resultado de psicografia, e para isso existem essas pessoas que trabalham com isso, então tem que abrir o envelope. Aí tem que abrir o envelope, não tem, né? Porque aí é o momento em que as pessoas que trabalham com o Fernando Pessoa vão efetivamente descobrir quem foi o Fernando Pessoa, porque ele era um mistificador de si próprio, ele criava histórias. E aí é que a gente vai saber exatamente quem foi o Fernando Pessoa. Mas, enfim, ele tentou psicografar o Mário de Sacarneiro. Bom, o João Gaspar Simões, que é o grande nome da velha crítica do Fernando Pessoa, porque a crítica está dividida em duas, a velha e a nova. Quem inicia efetivamente o estudo do Fernando Pessoa é o João Gaspar Simões. Ele não acreditava, né, que o ocultismo do Fernando Pessoa fosse totalmente sincero. E isso porque o Fernando Pessoa criava poesia, ou criava a obra, o Fernando Pessoa teorizava sobre a obra, e o Fernando Pessoa fazia uma especulação empírica sobre aquilo que ele tinha dito e ele utilizava da ironia, né? Ele vem falando sério e de repente ele não fala mais sério, e isso vai criando um impasse na credibilidade do leitor. Então, o João Gaspar Simões, ele diz que ele é um simulador, né? E ele mesmo faz essa pergunta: havia alguma coisa inteiramente sincera naquele simulador nato? Não sabemos. Bom, então, o João Gaspar Simões, que fez a biografia do Fernando Pessoa, que estudou, foi o primeiro a abrir esse estudo na obra do Fernando Pessoa, ele disse que ele se interessou primeiro pelo espiritismo, tá? E diz que por influência da tia Nica. Bom, isso é meio óbvio, né? Porque ele tem uma relação muito próxima, né, com a tia Nica. Mas ele se diz, né? Ele também se diz médium, né? Então ele chegou a escrever para a tia e ele diz que foi praticamente obrigado a psicografar tais as sensações que sentia, mas que não eram coisas compreensíveis. E ele diz, isso aconteceu mais vezes e também uma tendência a psicografar números e a desenhar sinais cabalísticos e maçônicos, deixando o Fernando Pessoa um pouco preocupado. Então ele fazia, né? Ele deu um jeito das pessoas se interessarem por ele, nessa coisa dele inventar coisas a respeito dele. Bom, ele nunca lutou contra
a possibilidade de não entender aquilo que acontecia, mas, ao contrário, ele vem desenvolvendo cada vez mais essa coisa de mistificação, porque é um jogo em que ele se diz que se empenhou, que empenhou tudo com muita honestidade. Pois bem, o que era o Fernando Pessoa? Ele era um correspondente comercial de línguas estrangeiras. Então, as pessoas, de uma maneira geral, pensam que o correspondente comercial tem uma atividade comercial, né? Mas não, na verdade ele era um tradutor de coisas comerciais, né? Então, não se conhece vida de escritor que tenha sido tão falhada e também nenhuma tão transfigurada pela arte. E ele mesmo diz, não sou nada, a parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. E em outro momento, ele diz, quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Então, o primeiro é o Fernando Pessoa, né? É o Álvaro de Campos, em Tabacaria, e o segundo ainda é o Álvaro de Campos. Mas essa ideia de não sou nada, de não ter rosto, de não ter personalidade, de não ser nada, é uma ideia vinculada muito fortemente ao próprio Fernando Pessoa. Então, por intermédio do Álvaro de Campos, ele diz que nós todos temos duas vidas. E a verdadeira é a que a gente sonha na infância e a falsa é a que nós vivemos em convivência com os outros. Se, então, a verdadeira é aquela da infância, a gente consegue justificar os momentos líricos na poesia do Álvaro de Campos. E os momentos líricos são sempre aqueles que dizem respeito à infância. Ele, inclusive, faz questão de destacar, colocando entre parênteses. E se a gente lê que a falsa é aquele em que nós temos contato com os outros, e, portanto, é a nossa vida cotidiana, isso significa que ele atribui falsidade à realidade. E daí a impotência dele no sentido de poder viver essa realidade. Bom, então, assim, quando ele perde a ligação com a educação que teve em Durban, ele começa a se procurar na indisciplina portuguesa, né? Fado, álcool, depressão, né? Apatia, saudosismo, rumo incerto, e também uma determinada obsessão de uma vertigem moral que muito provavelmente estava ligada à questão da sexualidade. E aí, no livro do Desassossego, o Bernardo Soares se definiu a propósito de Shakespeare. E ele diz assim, sou um temperamento feminino com uma inteligência masculina. Sempre gostei de ser amado e nunca amar. Agradava-se a passividade. Isso é uma coisa que incomoda o Fernando Pessoa, né? E também é interessante que ele não assume, o único que ele permite que assuma a homossexualidade é o Álvaro de Campos. Ele não se assume e o Bernardo Soares também não, né? Ele é um temperamento feminino com uma inteligência masculina, ele é ambos, é que nem aquela música do Pepeu Gomes lá, ser um homem masculino, né? Aquela. Mas é muito forte também a incapacidade de amar do Bernardo Soares. E não vamos esquecer que o livro Desassossego, ele começa a ser escrito e a gente não tem a dimensão do quanto foi escrito
dessa forma, ele começa a ser escrito pelo Fernando Pessoa. Fernando Pessoa assinava. Aí, num determinado momento, por alguma razão, ele decide atribuir a um outro alguém, que ele mesmo criara. Então, ele atribui ao Vicente Guedes. E num terceiro momento também fica pesado para o Vicente Guedes e ele, então, cria o Bernardo Soares. Bom, o Otávio Paz tem um estudo, se vocês não leram, leiam um dia que tiverem vontade, porque realmente é muito bom. O Desconhecido de Si Mesmo, no Quadrívio, ele diz que a obra, na obra poética do Fernando Pessoa, essa coisa da ausência da mulher é uma constante, né? Então, faltam no Fernando Pessoa os prazeres que o ser humano precisa, né? Falta a paixão, falta aquele amor que é o desejo de um ser único, ou seja, completado pelo próprio ato de amor. Quem pagou o preço não foi ele, quem pagou o preço foi a própria Ofélia. É interessante que tanto o Alberto Caeiro como o Ricardo Reis, e a gente não pode esquecer que os dois fundam o neopaganismo, em pleno modernismo, né? Eles fundam o neopaganismo, e eles falam, vocês vão ver que os dois falam, cada um dentro da sua concepção de poema, de criação poética, e dentro da sua forma de estar no mundo, que um é muito ligado à natureza e o outro é ligado ao clássico, mas eles falam como eunucos no sentido assim, como se eles estivessem cobrindo uma coisa que se chama sexualidade branca de Fernando Pessoa. O que é a sexualidade branca? É o não assumir. E aí é consenso geral entre aqueles que estudam a Pessoa, aqueles que estão lá mexendo na arca, né, da equipe Pessoa, é um consenso entre eles que ele morreu virgem. Então, se ele morreu virgem, ele morre com o drama da incapacidade de viver o real. Bom, o Fausto, vocês sabem que ele escreveu 2 poemas dramáticos, o Marinheiro, e escreveu também o Fausto. E o Fausto, na verdade, ele ficou incompleto, ele não foi... A pessoa não conseguiu completar. Mas o Fausto tem cenas eróticas, né? Ele contém as confissões mais ardentes que o Fernando Pessoa jamais fez sobre a sua própria impotência e a incapacidade de praticar o contato carnal das almas impediu de realizar o seu sonho de amor. Bom, vocês devem ter lido em vários momentos, até porque, em oposição a Florbela Espanca, que só fez sonetos de amor, e o Fernando Pessoa nunca escreveu sobre amor. Não é isso. A gente tem quadras de amor do Fernando Pessoa, a gente tem poemas ingleses que falam de amor. Então, a gente tem poema de amor. A forma como ele vê o amor é que é uma forma completamente fechada, ele não se permite, não permite a libertação. Permite um pouco nos poemas ingleses, né? Quando ele fala do Antino, ele até se permite, mas de uma maneira geral, não. Mas ele fala do amor, né? Seria doce amar, cingir a mim um corpo de mulher mais fixo e grave, feito em tudo transcendentalmente, e pensamento impede-me, e enfim. E aí vai
vai adiante. Mesmo assim, a ideia de um amor não é um amor corpóreo, né? Tudo que ele vai fazer é transcendentalmente. Eu não sei se vocês têm a ideia do que esse cara deve ter sofrido, né? Ele deve ter sofrido muito, assim. Primeiro, eu acho que a Leila Perrone Moisés tem uma ideia muito clara sobre isso, quando ela diz assim, ele foi um excesso para Portugal, né? Então, imagine assim, ser homossexual numa sociedade patriarcal e uma sociedade totalmente baseada na tradição e não disposta a mudar, né? Então, esse é o primeiro sofrimento. Mas o segundo sofrimento é não se assumir para si próprio. Ele não consegue. O único heterônimo que consegue se assumir é o Álvaro de Campos, que, do meu ponto de vista, é com quem ele mais se identifica. Bom, essa incapacidade de amor é a própria Ofélia. Eu já contei a história da Ofélia, né? Eles termina essa relação, termina se encaminhando para uma relação a três. Fernando Pessoa, Ofélia e o Álvaro de Campos. E ele, então, ele termina... o Álvaro de Campos termina convivendo mais através de cartas do que o próprio Fernando Pessoa com a Ofélia. Então, Fernando Pessoa fica com ciúmes, né? E a própria Flor Bela recebeu uma carta assinada pelo Campos, contrário ao namoro do Fernando Pessoa. Né? O Álvaro de Campos não queria que Fernando Pessoa namorasse a Ofélia. E aí ele diz, gostaria de deitar a fisionomia abjeta desse Fernando Pessoa de cabeça para baixo num balde cheio de água. Isso é o Álvaro de Campos, que não suporta o namoro dos dois, né? Então, evidentemente que quem pagou foi a própria Ofélia. Ela só se casou depois da morte do Fernando Pessoa, depois de muito tempo, e tem gente que diz que ela nunca se casou. E ela morreu, enfim, cercada pela família. Mas a vida dela e a vida dele não foram, dentro dessa impossibilidade dele, não foram fáceis. Mas, prof, as pessoas assim ao redor, né, do Fernando Pessoa tratavam, digamos assim, esses heterônimos como se fossem outras pessoas? Porque eu fico muito na dúvida, assim, ouvindo falar se que acontecia nesse processo, assim, se elas agiam como se fossem diferentes, porque ele mandava cartas, por exemplo, para a esposa, como se fosse outra pessoa, e ela aceitava isso, assim, eu fico na dúvida como isso acontecia. Ela não chegou a casar, né? Eles não chegaram a casar. Não, o Fernando Pessoa se reunia no Café Brasileira e ele era o Fernando Pessoa, tá? Mas nas cartas, ele chega a escrever cartas para o Adolfo Casares Monteiro, com assinatura de heterônimo, né? Mas se tu parares para prestar bem atenção num detalhe, quando eu falo do Fernando Pessoa, eu falo do Fernando Pessoa. Quando eu falo do Álvaro de Campos, eu falo do Álvaro de Campos. Quando eu falo a gente termina entrando na loucura, porque é tão perfeita a criação dele, é tão perfeita, que, para mim, é impossível encontrar Fernando Pessoa em Alberto Caeiro, não vou encontrar nunca. Para mim, é impossível encontrar o Álvaro de Campos no Ricardo Reis, né? Eu não vou encontrar nunca. Então, tu termina entrando nesse processo, né?
eventualmente, tu diz, o Fernando Pessoa, vírgula, através do Ricardo Reis, mas tu sempre personaliza. E é interessante também o fato das pessoas aceitarem essas assinaturas, mas no fundo, eu acho que eu também estou aceitando. Mas Claro, total, ainda não. se tu pegar edições de livros aí, da LPM, coisa, eu tenho umas ali, o nome que aparece é Deuterônimo mesmo, assim. É. A gente. É uma diferença muito grande de vida, de concepção de mundo, de instrução. É uma diferença tão grande entre eles. E eles se criticam uns aos outros. É impossível tu não enxergar dois quando um critica o outro. E aí, o próprio Campos adorava implicar com o Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa está feliz da vida com o marinheiro e tal, e convida os heterônios para assistirem. E o Álvaro de Campos diz: é uma droga, eu dormi todo o tempo. E ele foi o mais sincero de todos. Vocês não me disseram isso, que é um troço de dormir. É um troço de dormir mesmo, né? Então, eles agem como pessoas. E aí a gente embarca, né? Nessa ideia, nesse universo, nessa galáxia do heterônimo. Sim, mas que loucura, né? Por exemplo, assim, hoje, acho que, assim, mais à frente no tempo, a gente consegue, talvez, assimilar melhor, mas eu imagino que para quem estava vivendo isso, devia ser uma coisa bem, bem diferenciada, assim, né? Um sofrimento, né? E tu imagina assim, ó, pensa comigo no sofrimento dele, quando ele diz, através do Bernardo Soares, né? De tanto outrar-me, esqueci-me de ser eu mesmo. Ele entregou a possibilidade de existir, a possibilidade de vida, ele entregou para a criação dele. Ele não existe. Por isso que a Nova Crítica também diz: Fernando Pessoa é o quarto heterônimo. Então, numa das cartas à Ofélia, ele escreveu o seguinte: eu gostava que a Bebé fosse uma boneca minha, e eu fazia como uma criança, despia. Na outra, ele sonha em dar uns açoites na Ofélia, e a Ofélia batia nele também. Então, ele é a indefinição, ele é a própria indefinição, ele não sabe o que ele é. E ele busca, ele tenta buscar. Né? Então, onde é que ele se salvou? Ele se salvou, entre aspas, no álcool, né? E tem um livro do Antônio Tabucchi, eu acho que se chama Os Heterônimos do Fernando Pessoa. É um livrinho bem... Eu vou escanear, um livrinho bem fininho. E é absolutamente genial, porque o Tabucchi conseguiu aprender essas personalidades diferentes, né? E quando ele está morrendo de cirrose, os heterônimos vão visitá-lo. Eles têm uma última conversa ainda no hospital. Então, ele começa a beber, né? E aí ele tem a cirrose, mas ele já não tem personalidade nenhuma, já não existe. Quando ele está internado, já não existe mais o poeta Fernando Pessoa. O que existe é o poeta Álvaro de Campos, né? E que também bebia, né? E que falou de um vinho de bêbado quando nem a náusea
Hobbes. Tá? Vamos lembrar que o Álvaro de Campos é um viciado desde lá no início, né? Desde do opiáceo. Então, no final, o Fernando Pessoa, ele já não existe, ele se entregou, né? Não tem mais personalidade. É por isso que o Álvaro de Campos continua escrevendo no seu último ano. Então, restou o homossexualismo subentendido, que também tem vários poetas que o são no modernismo, né, no grupo do modernismo. Sacarneiro era, Santa Rita Pintor. Santa Rita foi aquele que ele tirou do hospício, né, no momento em que começa a chamar que eles eram loucos, ele foi lá, buscou o Santa Rita. O Almada Negreiros era, enfim, e outros eram. O interessante é que os outros assumiram e ele não conseguiu. Né? E o que era um motivo de sofrimento. Bom, a Guerra de 14 marcou muito, né, aqueles que seriam os orfistas, né? Eles foram para a guerra e eles se colocam muito bem diante disso, tanto o Álvaro de Campos quanto o Almada Negreiros. Eles fazem os seus ultimátumos, né, em que trazem aquilo que significou a guerra. E aí aparece, então, a consciência, estrutura social, conceitos, condições econômicas, né? Então, aquele grupo tinha uma opinião pública contra eles, né? Porque o que eles ofereciam era isso, era a própria degeneração. Né? Como o futurismo do Marinetti, o Almada Negreiros faz uma verdadeira apologia da guerra, porque a guerra tem um significado extremamente importante, porque ela vai fazer a limpeza. Os homens que vão continuar vivendo são só os fortes. Então, nós vamos ter uma raça portuguesa forte. Os covardes todos morrerão. Então, as pessoas não conseguiram levar a sério Fernando Pessoa e todo o grupo, né? Mas eles viveram essa crise, eles trouxeram essa crise para a poesia, né? E foi também o que renovou a poesia portuguesa. Bom, se diz que o Fernando Pessoa representava o lado consciente do modernismo e o Mário Sacarneiro o inconsciente. Assim, a gente pode relativizar um pouco isso, né? Porque, na verdade, o que a gente tem? A gente tem um Fernando Pessoa teorizando os novos ismos, né? E a aplicação dos novos ismos não era por inconsciência. Se ele tinha quem teorizasse, ele simplesmente aplicava, né? Então, na revista Orfeu e no próprio Orfismo, eles terminam isolados, né? Porque eles se completam, né? E esse isolamento também não é bom para nenhum deles, né? A gente tem um grande escritor contra a literatura, que não é apenas o grande escritor. Então, é aquele que questiona tudo. Ele questiona os fundamentos da literatura, e isso só, né, na sua própria diferença em relação aos outros. E, evidentemente, que essa posição vai, de uma maneira ou de outra, ela vai ter uma influência grande na impossibilidade do Fernando Pessoa de ver o real. Caeiro, ser poeta não é ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho.
né? Então, essa coisa de ir se isolando, né? Bom, o Adolfo Casais Monteiro, ele diz que a obra do Fernando Pessoa testemunha uma intemporalidade quase absoluta, né? Não tem nela nem passado e nem futuro. Mas tem um eterno presente que é o verdadeiro tempo, né? Porque, na verdade, o passado não existe, né? O passado não é, o passado foi. E o futuro não chegou ainda. Então, essa definição é importante, até porque eles se basearam muito no futurismo do Marinetti. E a preocupação do futurismo do Marinetti não é o futuro, é o próprio presente. O Fernando Pessoa e o grupo todo seguiu essa ideia na descoberta da própria modernidade, né? Então, o presente é o tempo em que se devem ver os grandes imaginativos, né? Os sonhadores. E a qualquer momento da sua poesia é impossível situá-lo como um antes ou depois, né, em relação a isso. A vida do Pessoa é a vida ideal do poeta. Ele era, como homem, a imagem da imobilidade. Ninguém quis ser menos aparente. Fui como ervas, não me arrancaram. Então, ele foi como qualquer um, né? Ele foi tão comum como qualquer um, dentro da tentativa dele de entender-se. Naquela carta, retomando um pouco a carta em que o Fernando Pessoa responde ao Adolfo Casais Monteiro, o Fernando Pessoa explicou para ele o que era a origem, qual era a origem dos heterônimos. E Fernando Pessoa explica e, em seguida, ele vai responder os planos dele para o futuro. E a última pergunta é a mais difícil de responder, que é aquela sobre o ocultismo, né? Então, é quase uma síntese do que pensa Fernando Pessoa. Creio na existência de mundos superiores ao nosso e de habitantes desses mundos, em experiências de diversos graus de espiritualidade, utilizando-se até chegar a um ente supremo que presumivelmente criou este mundo. Pode ser que haja outros entes igualmente supremos, que hajam criado outros universos e que esses universos coexistam com o nosso, interpenetradamente ou não. Ó, gente, isso aí é a base da teoria atual do multiverso, né? Por essas razões, e ainda outras, a ordem externa do ocultismo, ou seja, a maçonaria, evita, exceto a saxônica, a expressão Deus, dadas as suas implicações teológicas e populares, e prefere dizer grande arquiteto do universo. Expressão que deixa em branco o problema de se ele é criador ou simplesmente governador do mundo. Então, dadas essas escalas de seres, não creio na comunicação direta. Peraí que eu me perdi. Governador do mundo. Dadas essas escalas de seres, não creio na comunicação direta com Deus, mas, segundo a nossa afinação espiritual, poderíamos ir comunicando com seres cada vez mais altos. Há 3 caminhos para isso: o mágico, o místico e o alquímico. Então, esse termina abarcando todas essas crenças que ele próprio aglutina em si. Bom, tem uma fotobiografia, tem 2, tem uma que é mais completa, mas tem uma que é pequenininha,
e que nessa autobiografia o Almada Negreiros aparece com roupa de aviador, e a gente tem na internet a foto dele com o capacete e com a máscara. E o Santa Rita pintor era o Arlequim, o palhaço, né? O Santa Rita pintor era um sujeito realmente com problemas mentais. Então, o modernismo português não teve uma imagem que se pudesse dizer uma imagem símbolo que marcasse essa identidade, que é uma identidade grupal, né? Então, mesmo se eu pensar o bigode e o chapéu de coco que o Marinetti, que é o pensador do futurismo italiano, ou a cabeça raspada do Mayakovsky, do futurismo russo, ou o monóculo do Tristan Tzara, que pensa o dadaísmo, a cabeça enfeitada do Apollinaire, na França, o perfil aristocrático do André Breton com o surrealismo. Enfim, a gente não tem essa marca no modernismo português. Mas, certamente, aquele chapéu, a gabardine, a gravata borboleta, que são essas marcas. Não tem como a gente... se eu colocar um desenho de uma borboleta, uma gravata borboleta, uns óculos e um chapéu, eu sei que é o Fernando Pessoa. Então, não é uma parte dele, é ele que é o símbolo do modernismo. Exatamente como a poesia do Baudelaire, ele não descreve, não conta, não impõe, não pinta e não tenta convencer. O Álvaro de Campos faz exatamente o contrário. Ele descreve, ele conta, ele faz uma narrativa, ele impõe, ele pinta e tenta convencer. São dois opostos e que se complementam, né? Uma das questões importantes com relação aos biógrafos, ao tratarem do Fernando Pessoa, é tentar descobrir em que língua ele pensava. E a maioria deles é muito clara, a maioria deles diz que ele pensava em inglês, e o fato de pensar em inglês vai interferir no estilo do Fernando Pessoa. Seria uma economia de palavras e um uso racional dessas palavras. O Jorge Sena, que foi um grande estudioso do Pessoa, ele acha que toda a vida o Fernando Pessoa pensou em inglês, e aí ele escreve em português, mas que ele sempre pensou em inglês. Quando ele descobre o Fernando Pessoa, o Padre Vieira, ele termina se tornando um grande admirador do Vieira, porque o Vieira também tinha a inadaptação ao presente, também tinha a saudade. Então, isso termina levando para que ele siga Vieira no messianismo e também aceitar a teosofia e o gnosticismo, né? A magia, o ocultismo como uma religião messiânica. Então, é interessante porque assim, é justamente nesses períodos de decadência, né, da religião que surge a magia, né? Quando a igreja, quando a religião, por algum motivo, normalmente político, ela perde um pouco do prestígio, se abre, ou até por não responder ao presente, se abre uma brecha por onde entra
o lado mágico. Então, aqui tem um poema, espero que eles não saiam todos assim. Então, tem um poema que se chama Isto. Vamos ver, peraí. Tá. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Esse poema Isto é um poema que complementa a autopsicografia. E lá na autopsicografia fica muito claro, na última estrofe, que o coração atrapalha a razão. Então, ele tira fora o coração, porque o que ele faz é um trabalho racional. Ele, inclusive, ele sente com a imaginação, e a imaginação ela é atravessada pela razão. Então, tudo que sonho ou passo, o que me falha ou funda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa que é linda. Então, vocês viram, eu já tenho aqui, ele está usando a razão, e mesmo a razão já o leva para um outro plano, para um outro terraço que abrigaria o platonismo, que abrigaria o próprio simbolismo, enfim, que abrigaria a transcendência toda, né? E essa coisa que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, ele odeia isso, né? Sentir, sinta quem lê. Esse é o desprezo pelo leitor. Ainda dentro dessa linha de pensamento, ele diz no soneto: quando despertos desse sono, a vida soubermos o que somos e o que foi esta queda até o corpo, essa descida até a noite que nos a alma obstrui. Conheceremos, pois, toda escondida verdade do que é tudo que há ou flui? Não, nem na alma livre é conhecida, nem Deus que nos criou em si a inclui. Deus é o homem de outro Deus maior. Adão Supremo também teve queda, também como foi nosso Criador. Foi criado e a verdade lhe morreu, de além o abismo, espírito seu lhe aveda, a quem não há no mundo corpo seu. Tem uma relação entre Deus e o próprio Dom Sebastião. E há uma ideia do desaparecimento do corpo, e mais ainda, se o Dom Sebastião que é o grande arquiteto, ele é criado à semelhança de Deus, e Deus é criado à semelhança de um Deus maior, que é o grande arquiteto, e com quem o homem não tem contato, como se poderia ter contato com Deus, o homem não tem contato, a não ser através de seres intermediários. Então, a gente está aqui diante da maçonaria. Mas antes era o verbo aqui perdido, quando a infinita luz, já apagada do caos, chão do ser, foi levantada em sombra e o verbo ausente escurecido. Mas se a alma sente a sua forma errada, em si que é sombra, vem enfim luzindo o verbo deste mundo. Humano e ungido, rosa perfeita em Deus crucificado. Então, a gente está diante da Rosa Cruz. Então, senhores do limiar dos céus, podemos ir buscar, além de Deus, o segredo do mestre e o bem profundo. Então, vocês vejam que ele coloca este grande arquiteto acima de Deus. Não só de aqui, mas já de nós, despertos, no sangue atual de Cristo, enfim, libertos do Deus que morre, a geração do mundo. Então, existe uma outra figura que essa figura não é comparável a Deus do cristianismo, mas é uma figura que está acima,
que é o arquiteto. O que ele não sabe é se tem alguém mais acima do arquiteto. Ou seja, ele não sabe se foi o arquiteto que criou o mundo. O que ele sabe é que o arquiteto é que organizou o mundo, é que tenta organizar o caos. Ah, mas aqui onde irreais erramos, dormimos o que somos, e a verdade, ainda que enfim em sonhos a vejamos, vemo-la porque em sonho, em falsidade. Sombras buscando corpos, se os achamos, como sentir a sua realidade. Com mãos de sombra, sombras que tocamos, nosso toque é ausência e vacuidade. Quem desta alma fechada nos liberta? Sem ver, ouvimos para além da sala de ser, mas como aqui, a porta aberta. Calmo na falsa morte a nós exposto, o livro ocluso, contra o peito posto, nosso Pai, Rosa Cruz, conhece e cala. Então, o único conhecedor do livro é o Rosa Cruz, né? E o Rosa Cruz é o Christian Rosa Cruz, que é o criador dessa, não sei, religião, seita, não sei. Pois bem, acreditar em tudo isso que Fernando Pessoa colocou é de cada um de nós, né? Tem aqueles que vão acreditar piamente, tem aqueles que vão questionar. Por quê? Porque o Fernando Pessoa, e desde o início isso foi posto, ele é um mistificador. E quando a gente se pergunta, bom, mas que situação concreta eu tenho de que ele foi um mistificador? Pois bem, na época tinha um mago americano que era super valorizado e que estava sempre na mídia, né? E ele era um mago não da linha branca, como o Fernando Pessoa, mas era da cinzenta ou negra. Eu nunca soube exatamente o que é a linha cinzenta. Então, como é que agia o Aleister Crowley? Ele agia pensando em si, né? O sujeito é o centro do seu estar no mundo, do seu pensamento, do seu fazer, e ele sempre foi adepto de que os fins justificam os meios. Aí vocês já vão vendo que figura era o Aleister Crowley. Então, ele era um cara drogado, ele era um cara viciado em sexo, tinha muita droga, sexo, violência nos rituais que ele fazia, né? E certas pessoas eram muito atraídas, né? Ou por uma coisa ou por outra dentro daquilo que ele pensava. Bom, o Fernando Pessoa já tinha uma certa idade quando o Aleister Crowley decide que ele quer conhecer o Fernando Pessoa. Então, o Fernando Pessoa tentou não se ligar a ele, né? Mas um dia o mago pegou a maga e os dois foram para Lisboa em busca do Fernando Pessoa. E aí eles se conhecem, né? Embora Fernando Pessoa tenha se sentido muito sozinho, porque ele era Rosa Cruz e alguma coisa dos Templários, e do gnosticismo cristão e tal. E isso não tinha nada a ver com os rituais, porque Fernando Pessoa não era um mago, o Crowley era. Então, ele viveu um tempo, ele chega em Portugal e os dois chegam a se conhecer. E aí tem a seguinte ideia, tem que fazer com que a passagem
do Aleister Crowley tenha a mesma repercussão que tinha na América. Então, o que eles fazem? E aí vocês vejam como o Fernando Pessoa joga também, né? A gente, mas era triste, mas era infeliz, mas ele sabia jogar. Não usou em benefício próprio, mas, enfim, depois se vai descobrir que ele sabia. Então, o que eles fazem? Eles botam a margem do Tejo, eles botam o isqueiro do Crowley. E o Fernando Pessoa vai à delegacia e comunica o desaparecimento do Crowley. A imprensa toda cai em cima, né? Eles descobrem lá o isqueiro, não sabem se foi suicídio, não sabem se foi um crime. Aí, assim, bate na imprensa direto. Ele, na verdade, ele já tinha ido para a Alemanha. Era só para que a passagem dele por Portugal não fosse despercebida. Então, assim, para mim, isso me mostra assim, Fernando Pessoa tem as suas crenças, que são crenças pessoais, sérias, pela sua própria impossibilidade, mas era um mistificador. E tudo que nós sabemos efetivamente dele foi o que ficou por escrito, né? Então, essa visita do Crowley está em Fernando Pessoa na intimidade, que pega algumas partes do que foi deixado na arte. Mas ele era, assim como ele mistificou a passagem do mago por Portugal, por Lisboa, ele fez isso consigo mesmo durante toda a sua vida. É difícil? É difícil. Tinha momentos de depressão que eram momentos muito fortes, né? Porque, no fundo, ele não se encontrou nunca em lugar nenhum. Simplesmente isso, né? Por isso que quando ele tira a máscara não tem rosto. Então, esse Fernando Pessoa que nunca se encontrou, ele preparou, por mais incrível que seja, ele preparou a forma como ele queria que nós o conhecêssemos. E ele fez isso através da sua obra. E, ao mesmo tempo, ele tinha uma perfeita consciência da sua depressão e ele pedia para os amigos que o internassem, mas os amigos nunca quiseram. Pergunta, gente? Comentários? Tô achando tudo uma doideira. Mas é uma doideira. Agora é o mais incrível. A gente não chegou ainda assim, no estudo de cada um dos heterônimos. Mas vocês podem ter absoluta certeza de quando nós chegarmos ao final do estudo de cada um dos heterônimos, vocês vão dividi-los, vocês vão falar do Roberto Caeiro e do Álvaro de Campos, vocês vão esquecer do Fernando Pessoa. E assim, foi a doideira que ele planejou para nós. Total. E agora, assim, com essa coisa de o Álvaro de Campos ser ter sido psicografado, mais louco fica ainda, né? Essa aí eu vou ter que contar para minha mãe, que é espírita, depois ela vai pirar. É muito louco, porque assim, ó, ele não foi psicografado por qualquer um, né? Sim. Pelo Chico Xavier. Total. Ela vai pirar. Eu já pirei. Eu preciso ver o livro. Assim, eu já pirei total nessa. Já estou viajando nisso. Sim. Muito louco, muito louco. Bom, então, nos encontramos na aula que vem. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que é. E na aula que vem,
A gente tem, então, uma aula assíncrona para que vocês possam estudar a mensagem. E no dia 30, então, a gente tem o seminário da mensagem. Tranquilo, prof. Tá bom? Tá ótimo. Então tá. Gente, bom fim de semana para vocês. Obrigadão aí pela aula. Igualmente, prof. Muito obrigada pela Qualquer coisa, aula. estou à disposição, tá bom? Beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, prof. Até mais.